Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, né? Nós vamos começar 5 minutos antes para que possamos dar os recados da noite de hoje, né? Dia 5/5 haverá um bazar beneficente na casa, né? Das 10 às 12 horas. Quem puder, compareçam, indiquem para alguns conhecidos, porque vai ser muito bacana, né? Segundas-feiras nós temos o curso online, né? Que nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, né? A gente procura tirar dividendos, né, dessas lições para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da doutrina. Na terça-feira nós temos as palestras únicas, né? E também nós temos as entrevistas fraternas. Todos aqueles que quiserem uma palavra amiga, desabafar um pouquinho, estejamos todos bem-vindos, mais os passos. Nas quintas-feiras nós fazemos também uma assistência, né? Onde todos nós vamos ser fortalecidos nessa assistência. Aos sábados temos a evangelização infantil, né? E entregas de cesta básica para famílias cadastradas, uma vez por mês, ok? E aí qualquer dúvida pode perguntar lá na recepção ou mesmo na entrevista de terça-feira, tá bom? Então, para que a gente possa começar a nossa assistência na noite de hoje, nós vamos buscando a serenidade nos nossos corações, nós vamos buscando a tranquilidade, porque muitos de nós tivemos um dia corrido, né? Então nada mais justo do que nós serenarmos os nossos corações, serenarmos os nossos pensamentos, agradecermos a Deus, Pai da vida, a oportunidade bendita, bem-fazeja, de todos nós estarmos aqui reunidos, né? Em nome de Jesus, buscando o auxílio, a proteção, a tranquilidade, para que tenhamos uma semana de vida mais tranquila, mais calma, mais amena. Dessa maneira, nós sempre buscamos, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou, nos ligarmos ao mais alto. Dessa maneira, nós vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado e amado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Antes de nós passarmos, né, o Evangelho para Rosemar, que vai fazer por nós fazemos uma pequena leitura com um pequeno comentário para que a gente possa nos sintonizar cada vez mais com os trabalhos da nossa assistência espiritual de hoje. Lívia, por favor, leia por nós. Eu vou ler a lição 32 do livro Minutos de Sabedoria. Acate com respeito todas as religiões.
Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua. Não discuta nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Essa lição nos ensina que a gente tem que respeitar todas as religiões. Tipo, não é porque alguém acredita em algum santo que você não acredita que é para você julgar essa pessoa. O importante é a gente tentar ser pessoas cada vez melhores para evoluir. Esse é o importante mesmo. Obrigado, Lívia. Bem o disseste, né? Toda religião é boa, desde que ela transforme o homem, transforme o ser humano e faça com que ele progrida moralmente, né? Então, dessa maneira, todas elas são bem-vindas e cabe a nós respeitá-las, né? De acordo com o que nós presenciamos, o que nós vemos. Agora nós vamos passar a palavra para a Rosemar, que ela vai fazer o Evangelho da noite de hoje, e o tema seria Sejamos Fortes. Né? Muito bem, Rosemar, por favor. Obrigada. Esteja à vontade. Boa noite então a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nos acompanhe agora para que a gente possa realmente trazer a melhor palavra neste momento. O tema em si, Sejamos Fortes, né? Já fala de algo que a gente para e fala assim, nossa, fortes. Como a gente pensa na força? Em geral a gente pensa naquela pessoa que se exercitou demais, que tem disciplina, que tem perseverança, que faz um exercício diário, né? Porque senão a força não é a mesma, a gente não consegue fazer esse movimento. Então, se nós pensamos neste contexto do lado externo, nós também temos que pensar nesse contexto do lado interno. Como é que nós nos fortalecemos para realmente trabalharmos isso de uma maneira que a gente leve para a vida toda. E quando a gente fala da vida toda, nós não estamos falando só da vida terrena. Nós estamos falando também da vida futura, da vida espiritual. E importante nisso é nós começarmos a refletir como que nós nos preparamos para essa vida. Então, eu vou falar um pouquinho daquilo que são escolhas que nós precisamos fazer, né? Eu gosto muito de um livro, que eu não vou citar aqui o nome, porque ele não tem a ver com a doutrina, mas ele tem a ver com uma compreensão da gente como ser humano. Então, quando nós nascemos, o que acontece? Temos lá todos os cuidados dos pais, a mãe em especial nos amamenta, né? Mas conforme a gente vai crescendo, nós já queremos olhar aquele alimento que está no prato do outro e já começamos a querer sentir aquele sabor diferente, e para isso a gente precisa fazer o quê? Largar a amamentação. Ela até continua durante um tempinho, mas chega um momento que você se desvencilha. Então a gente faz a escolha de deixar de tomar o leitinho materno ali, aconchegante, para comer algumas coisas diferentes. A mesma coisa acontece quando nós buscamos a questão do andar, né? Para andar, eu preciso sair do colo da mãe. E aí fica aquela questão, você sai, dá alguns passos, depois volta correndo para a mãe, por quê? Porque você quer o aconchego de colo. Mas o tempo vai fazendo você se desprender e querer conhecer o mundo de maneira melhor, né? Então toda criança olha por cima, quer entender o que tem de novidade. E isso traz para a gente um contexto assim: existem perdas necessárias em tudo da vida.
Então a gente começa a falar do contexto da dor. Por quê? Porque sempre, por menor que seja, existe uma dor. Eu deixei o colinho da mamãe, mas eu ganhei a visão de mundo. Eu deixei aquele abraço mais apertado durante a amamentação, mas eu passei a me alimentar com outras coisas. E assim é o nosso progresso. Nós vamos perdendo algumas coisas para ganhar outras. Por mais que no momento em que a gente perca, a gente sinta que foi uma dor, em sequência isso é superado, a gente passa e percebe quanto aquilo foi bom. E esse é, na realidade, o motivo da nossa palestra. Então, quer dizer, como que a gente pode ultrapassar aqueles desafios que estão aparecendo na nossa vida, aquelas dores que chegam até nós, de uma maneira que a gente sinta lá na frente algo de bom, algo que realmente nos modifica. Então eu vou ler aqui, nesse livrinho mesmo, 1 Minutos de Sabedoria, uma das lições que fala sobre isso. Então ele fala assim: seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento visitar em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento da nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar o exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. E assim ele fecha. Então ele fecha dizendo assim: será que nós realmente estamos preparados para tudo que vai acontecer durante a nossa vida? E aí eu pergunto assim: será que se o tempo todo nós fomos protegidos pela família, pelos amigos, pelos pais, tal, nós vamos aprender a lidar com aquilo que vai acontecendo pela frente? Então, será que nós vamos adquirir conhecimento e vontade para fazer? Então, a dor vem aí mostrar para a gente que é assim. É só por meio dela que a gente adquire conhecimento e a vontade. Porque quando tudo está calmo, quando o mar está muito tranquilo, quando tem alguém fazendo por nós, para que se preocupar? Eu não consigo nem observar que isso não me faz bem hoje, quanto mais no futuro. Então este movimento é um movimento totalmente necessário. E aí Emmanuel, que tem inúmeras lições a respeito disso, que nos esclarece, ele traz uma delas assim: quereis a fortaleza? Não te esquive da tempestade. Então assim, não vamos fugir daquilo que a vida nos traz. Por quê? Por mais difícil que seja, existe aquela expressão que a gente fala assim, né? Deus só dá o frio conforme o cobertor. Então, mesmo que a gente acredite num movimento interno, que nós não somos capazes de ultrapassar aquela dor, que aquela dor está intensa demais, isso não é verdade. Porque Deus sabe o quanto nós conseguimos suportar. É só nós acreditarmos que isso pode acontecer. Então, traz também o Evangelho uma afirmação que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrer, mas bendizei a Deus que te marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. O que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo assim: aqui na terra e tanto no céu não existe pílula mágica, não existe nada que é imediato, nada que é fácil. Tudo vem através de um contexto em que o contratempo nos ensina que os atalhos não são bons, que a gente precisa realmente percorrer o caminho, suportar aquela situação que está passando, porque nós vamos receber apoio, nós vamos entender o que Jesus nos trouxe e vamos ultrapassar isso para uma glória que está na vida real, que é a vida espiritual. Mais do que Jesus, ninguém sofre ou sofrerá na terra.
porque ele veio, passou por todo aquele transtorno de vida, né? Que foi a perseguição, que foi a crucificação, que foi isso tudo, e em todos os momentos ele estava tranquilo e sereno. Por quê? Porque ele acreditava nessa vida futura, e ele entendia que aquele desafio enorme que ele estava passando não era aqui, não era para cá, era para aquilo que ele falava. O reino dele não é desse mundo, o reino dele era outro. Então ele estava nada mais fazendo do que cumprindo a missão que ele se comprometeu. E vejam, nem todas as pessoas que sofrem por um débito do passado. Tem pessoas que sofrem porque escolheram este movimento para se purificarem e para estarem na vida futura de uma maneira mais fortalecida. Então, assim, vamos dizer, queimando etapas. A gente fala assim, eu tenho inteligência suficiente para não passar pelo primeiro ano, então eu vou seguir isso, porque eu tenho força para isso. E este é um movimento. A gente não pode, de maneira nenhuma, desprezar aquilo que nós estamos vivendo neste momento. Então, precisamos lembrar assim, quando nós temos uma febre, o que ela está nos trazendo? O alerta de que alguma coisa não está boa. Se nós temos uma dor física, é o alerta de que o corpo está necessitando ou de repouso ou de um remédio. E dentro deste contexto, ele também diz assim, aquilo que nós procuramos como cura para a dor física, também existe uma cura para a dor moral. Como que é a dor moral? Ela é a nossa angústia, ela é o nosso medo, é a nossa incompreensão de como o outro é, porque muitas vezes nós trazemos para o outro a culpa de todos os nossos problemas. Então, nós temos que ir buscando identificar que a tempestade, por vezes, cai, ela arrasa muitos lugares, mas ela também irriga o solo. Então, ela traz um movimento que não é bom, mas ela também traz um movimento bom. E dentro dessa irrigação do solo, ela traz o broto de muitas sementes. Então, se nós pararmos para observar estes movimentos, nós vamos cada vez mais entendendo o movimento da vida, que é um movimento que é sempre de crescimento, sempre de progresso, sempre trazendo frutos para aqueles que querem realmente aprender. Então, os obstáculos trazem para nós a questão de que as aflições vêm nos cutucar para nós buscarmos mudanças, para nós querermos estar em outro lugar, para nós termos essa intenção de trazer para a gente um movimento de crescimento, um movimento de necessidade de aprender. Porque quando a vida está muito quieta, a gente se acomoda no nosso lugar e não pega nenhum livro, não quer nem conversar com ninguém que venha nos dizer que nós precisamos fazer algum movimento. Em geral, o que acontece, né? Se nós vamos buscar esse aprimoramento da força interna, esse movimento, num primeiro momento, ele traz uma coisa assim, bruta. É uma coisa de, nossa, eu tenho que me quebrar para poder mudar. Ou eu tenho que fazer o outro mudar antes de eu mudar. Então a gente começa a querer fazer uma revolução no mundo que não é isso. Não é este o movimento que está se pedindo para nós. O movimento é o quê? De aceitação, de resiliência, de paz interior, mesmo diante da tribulação. Então, quando aquela tribulação aparece, ao invés de eu desesperar, de querer fazer um movimento brusco contra aquilo, a ideia é assim, eu acolho, eu aceito e vou pensar em como mudar isso de uma maneira calma e tranquila.
porque é assim que a gente vai lidando com essa situação. Normalmente, quando nós pensamos em força, nós pensamos naquela coisa assim de heróica, né? De brutalidade, de vilania, né? de uma ação que vai, como diz, desprendendo ou abrindo a terra. E não é esse realmente o movimento. Esta revolta não muda, ela só abre situações ainda mais desafiadoras. Não é esse heroísmo que Jesus, ou que Deus espera de nós. O que Ele espera de nós é algo realmente, como eu disse, de paz, de tranquilidade, de calma. Quando eu vejo aquele que está desequilibrado e que está me desafiando a mudar, ao invés de eu querer mudar, eu tenho que pensar assim: como eu posso fazer para que eu aceite, para que eu não me sinta confrontado com essa situação? Como que eu levo esta tranquilidade para o meu movimento de lar? E aí a gente tem que parar, olhar para trás e dizer assim: durante a vida, desde que nós começamos ela, quantas situações foram desafiadoras e quantas nós conseguimos ultrapassar? Se nós colocarmos uma balancinha ou uma listinha, nós vamos dizer assim: nós tivemos muito mais sucessos do que insucessos, porque a maioria aqui já viveu mais de 20 anos, mais de 30, alguns mais de 40. Então, dentro deste movimento, a gente vai percebendo assim: nossa, se eu olho para trás, eu passei por um monte de situações que eu achava que eu não suportaria, mas eu consegui suportar, consegui ultrapassar. Como é que foi isso? Então a gente não para pensar neste movimento, a gente só sabe que a gente ultrapassou. Como são os movimentos? Em geral, eles vêm apoiados por alguém ou apoiados pela fé. Porque quando nós não temos ninguém na vida material ao nosso lado, em geral, a gente se apega a quem? A Deus. E isto deveria ser o nosso movimento diário. Este é aquele exercício que a gente fala assim de persistência, de disciplina, né, de perseverança no movimento do dia a dia, que é lembrar de Deus em todos os momentos, lembrar dos ensinamentos de Jesus em todos os momentos. E aí nós podemos sim ir começando a criar um futuro diferente, um futuro novo, um futuro em que nós podemos buscar coisas mais tranquilas. Como que a gente busca coisas mais tranquilas? Trabalhando no bem. Então, se nós nos ativermos a esta questão de que o bem é o nosso maior, a nossa maior herança, né? Ela é nosso maior movimento de trabalho, nós podemos fazer isso em pequenas porções todos os dias. É modificar o pensamento, é modificar a ação, porque também não existe amor e não existe bem sem ação. Se eu não faço nada, eu posso até dizer que eu não estou fazendo mal, mas eu não estou fazendo bem. Então, como que nós colocamos isso em movimento? Então, vamos cultivar aqui aquilo que eu anotei, que é a enfermidade imaginária. O que é a enfermidade imaginária? É aquela preocupação com algo que ainda não aconteceu. É aquela preocupação que a gente fica aqui traçando uma série de coisas, achando assim, o que o outro está pensando, o que o outro quer fazer comigo, o que o outro está pensando o tempo todo. Então, é a preocupação da nossa mente com algo que não leva a lugar nenhum, com algo que não nos traz tranquilidade e que muitas vezes não vai se concretizar. Por quê? Porque ela é imaginária, ela é nossa, não é do outro. A gente não consegue ler ainda o pensamento do outro para saber exatamente o que ele quer
fazer. Então, foi isso que eu disse lá no começo, a gente transfere para o outro o poder sobre nós. E este poder é aquele que nós temos. Nós podemos mudar tudo isso, porque se eu controlo a minha mente, se eu consigo observar os meus sucessos, se eu consigo me apegar a Deus, ter fé, isso tem o poder sobre mim mesmo. Então, cada um tem um poder sobre si. E esse poder está aí nessa situação. Um dos grandes movimentos é assim: não temer a prova de hoje. Ela se apresentou, ela está aqui na nossa frente, ela é desafiadora, sim. Muitas vezes, mais do que a gente fala assim, nossa, eu nem imagino como aquela pessoa está passando por aquela situação. Por quê? Porque aquela não é a prova para nós, aquela é a prova para ela. É ela quem tem que ultrapassar e ela, em geral, vai conseguir ultrapassar. Nós, cada um, temos a nossa. E dentro das nossas possibilidades, nós vamos trazendo esses novos contextos. E aí vem a humildade. Por quê? É a humildade que é a grande força, é a grande virtude da força. Porque quando nós somos humildes, nós começamos a pensar assim, aquilo que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo por orgulho ou porque eu quero fazer para o bem de todos? Aquilo que eu estou fazendo é por egoísmo, porque eu quero ter algo para mim, ou é para o bem de todos? E aí, toda vez que eu trago um pensamento e penso se ele é do bem, se ele está atendendo a questão de que não é só pelo meu orgulho, não é só pelo meu egoísmo, eu consigo trazer um pouquinho de humildade para a vida. E aí a gente vai derrotando esses grandes vícios que são os que mais atrapalham, né? E o que a gente pode fazer hoje para mudar? Hoje nós podemos começar a buscar a terapia espírita de maneira firme e forte. O que é a terapia espírita? É ler coisas edificantes, ler livros da codificação, em especial o Evangelho, né? Porque é aí que nós vamos aprendendo coisas, ou ouvindo, ou entendendo coisas que as palestras somente não nos trazem ainda, porque o tema aqui é mais reduzido do que ele é dentro do Evangelho. É frequentar espaços como esse, que tratam sobre a espiritualidade e como a gente pode ir buscando cada vez mais esses temas, né? É fazer os cursos da casa ou cursos relacionados a esse contexto de aprendizado, principalmente os voltados com a espiritualidade. Por quê? Porque é isso que nos traz essa integração de forças, porque nós vamos nos encontrando com pessoas que têm os mesmos objetivos e as mesmas metas, e nós saímos daquele entorno que nem sempre nos favorece, né? Então, é cuidar do nosso corpo, né? De maneira que o físico esteja bem, porque não adianta nós esperarmos que tudo dê certo se a gente não está cuidando, né? Então, cuidar do corpo, fazer orações sinceras, aquela oração de coração, não aquela decorada, aquela oração em que a gente realmente agradece, pede ajuda ou louva a Deus, para que a gente possa estar aí muito bem, praticar a meditação, porque a meditação ajuda a acalmar esse pensamento, a tirar a preocupação da nossa mente. É contemplar a natureza e entender como a natureza trabalha, porque a natureza nos traz muitos ensinamentos. E é buscar a verdadeira fé em Deus, trazendo Ele para o centro das nossas decisões. Não que Ele decida por nós, porque Deus jamais decide por nós. É por isso que Ele nos deu livre-arbítrio. Mas estar com Ele no centro das nossas decisões. Quer dizer, isso é compatível com aquilo que nós recebemos de ensinamento divino? Se for, essa é a decisão melhor a tomar. E fazer o Evangelho no lar, que além de receber tudo aquilo que nós recebemos aqui, quando nós fazemos o Evangelho no lar,
nós mantemos essa vibração dentro de casa e nós conseguimos trazer novos ensinamentos. Isso é terapia espírita, falando daquilo que é muito simples, daquilo que é muito básico, que não é difícil de ninguém fazer, mas que a gente ainda não é disciplinado o suficiente, a gente ainda não é persistente o suficiente para fazer. Então, se nós conseguirmos ir colocando isso aos poucos na nossa vida, a tendência é que a gente, mesmo com as atribulações, se sinta mais calmo, mais tranquilo e possa serenar os nossos corações para seguir a vida com essa força interna. Então, este é o convite, sejamos fortes. Então, agradeço, hoje pela atenção de todos. E eu queria saber o seguinte, tem alguém aqui que está pela primeira vez? Acho que não, né? Não? Você está pela primeira vez? Não? Então tá bom. Então eu gostaria de saber o seguinte, quem não tem o Evangelho e gostaria de ganhar? Ninguém? Todos têm? Eu gostaria de ganhar. Você gostaria de ganhar? Quem mais? Você também? Então tá, quem mais? Só as duas? É isso? Então tá. Então vamos fazer o seguinte, Wilde. Dá se tiver um outro, eu trago um outro a semana que vem. Tá? Este Evangelho, nesta edição, ele tem no fundo já aqui está marcadinho, inclusive, o roteirinho de como fazer o Evangelho no lar. Então, se eventualmente não souber fazer, aqui tem essa situação. Esse daqui eu acho que ainda não tem, mas a gente traz um complemento a semana que vem, que é um roteirinho para quem receber, certo? E agradecemos por hoje, por essa noite, e que Deus nos abençoe. Obrigado, Rosemar. Nós estávamos fazendo uma analogia na semana passada e eu vou fazê-la novamente. Não sei se vocês sabem, mas as reuniões do ar, elas acontecem para fortalecer a todos aqueles que querem deixar o vício, o alcoolismo. E eles se reúnem nas reuniões e cada um vai contando o seu caso, E nesse conto de casos, eles vão se fortalecendo, porque eles vão verificando que a maioria está envolvida na mesma problemática. Tem um senão nessa história. Quando eles deixam de assistir à reunião, de se fortalecer, de se reunir, normalmente eles recaem no vício. Para que façamos a analogia de uma maneira mais clara, o importante é nós estarmos sempre reunidos, buscando fortalecimento através do Evangelho do Mestre Jesus, como disse a Rosemar, para que nós não recaiamos naqueles vícios morais onde nós estamos no nosso dia a dia buscando suplantá-los, nós estamos buscando tirá-los do nosso caminho. Então essas reuniões fazem com que nós nos fortaleçamos, sejamos fortes então. Tá? Antes de nós fazermos a fluidificação das águas, nós vamos, ou melhor, depois de nós fazermos a fluidificação das águas, nós vamos fazendo as nossas vibrações, onde nós vamos dando qualidade aos nossos pensamentos. Esses pensamentos envoltos de uma energia boa, benfazeja, encontram
com outros pensamentos afins e fortalecem o todo, fortalecem a todos aqueles onde a espiritualidade direcionar essas vibrações. Então, nessa paz e nessa tranquilidade, nós vamos buscando o fortalecimento necessário para que saímos daqui melhores do que quando nós entramos. Então nós vamos buscando, pedindo aos amigos espirituais que possam fortalecer-nos, fluidificando as águas dessa mesa, fluidificando as águas que estão em nosso poder, colocando bálsamos curadores, salutares, edificantes, energizando-as para que sejamos, para que possamos tomar e sairmos daqui soerguidos com esse medicamento que a espiritualidade nos traz na noite de hoje. Então, em tranquila serenidade, confiante no divino amigo Mestre Jesus, vamos imaginando, através das nossas vibrações, nós vamos visualizando um ambiente de muita energia, onde paira sobre nós a paz do Mestre Jesus, paira sobre nós pensamentos e energias benfazejas que saem do nosso coração, que saem das águas cristalinas, de uma cachoeira, de um mar, e essas energias benfazejas são direcionadas à espiritualidade que, através dessas nossas vibrações, doam, levam essas energias a quem mais precisa, a todos aqueles que necessitam dessas energias, junto com os nossos melhores sentimentos. Graças a Deus, então, para que nós encerremos, a palestra e a noite de hoje, antes dos passos, nós vamos fazendo a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai de amor e bondade, Pai de benevolência e boa vontade, nos ajude e nos tranquilize os nossos corações e nós, um sentimento de gratidão, nós vamos buscando, através da prece, um agradecimento necessário pela noite de hoje, a todos aqueles que nos acompanharam em pensamento, a todos aqueles que nos acompanharam aqui presencialmente, ou mesmo nos assistindo. Nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Pessoal, a gente vai começar os trabalhos na Câmara de Passe agora. É primordial que a gente permaneça em silêncio e em concentração, tá? Para não atrapalhar o pessoal da Câmara de Passe de trabalhos. Tá bom? Por favor. A partir do momento que receber o passe, toma uma aguinha. Tem um monte de delícia lá na lanchonete. Tem salgadinho, tem bolo maravilhoso, tem refrigerante. Tá bom? Obrigado, gente.